capítulo 17. Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Jesus, perseguição aos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo de Jerusalém, maldição contra os fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros, homicidas, um só rebanho e um só pastor, advento de Elias, anunciação do Consolador, segundo advento do Cristo, sinais precursores, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, juízo final. Ninguém é profeta em sua terra. E vindo à sua terra, ele os instruía em suas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde vieram a este aqui essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não se acham todas entre nós? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta nunca é honrado em sua terra e em sua casa. E não fez lá muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Jesus anunciou lá uma verdade transformada em provérbio, que é de todos os tempos, e a qual poder-se-ia dar mais extensão, dizendo-se que ninguém é profeta enquanto vivo. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito que alguém goza entre os seus e entre aqueles no meio dos quais vive, a confiança que ele lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se sofre exceções, estas são raras e, em todo caso, não são jamais absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode ser explicada assim. O hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material, que faz com que, muitas vezes, se recusem a reconhecer uma superioridade moral naquele que foi o companheiro ou o comensal, que saiu do mesmo meio e de quem se viram as primeiras fraquezas. O orgulho sofre pelo ascendente que é obrigado a suportar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e com a inveja. Aqueles que se sentem incapazes de atingir sua altura se esforçam por rebaixá-lo e denegri-lo pela maledicência e pela calúnia. Gritam tanto mais forte quanto menores se veem, acreditando engrandecerem-se e eclipsá-lo pelo barulho que fazem. Assim tem sido. E tal será a história da humanidade, enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não alargarem seu horizonte moral. Também esse preconceito é próprio dos espíritos estreitos e vulgares, que tudo medem por sua personalidade. Por outro lado, faz-se geralmente de homens conhecidos apenas por seu espírito
um ideal que cresce com o afastamento dos tempos e dos lugares. São despojados quase que da humanidade. Parece que não devem nem falar, nem sentir como todo mundo. Que sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade, sem cuidar que o espírito não estará incessantemente em um estado perpétuo de superexcitação. No contato diário da vida privada, vê-se muito o homem material, que nada distingue do vulgar. O homem corporal, que impressiona os sentidos, apaga quase o homem espiritual, que impressiona apenas o espírito. De longe vê-se apenas os lampejos do gênio. De perto vê-se o repouso do espírito. Após a morte, a comparação não existe mais. Só fica o homem espiritual e parece tanto maior quanto a lembrança do homem corporal estiver mais afastada. Eis porque os homens que marcaram sua passagem pela terra, por suas obras de real valor, são mais apreciados após sua morte que em vida. São julgados com mais imparcialidade, visto que os invejosos e os ciumentos já desapareceram e os antagonismos pessoais não existem mais. A posteridade é juiz desapaixonado ao apreciar a obra do espírito. Aceita sem entusiasmo cego, se ela for boa. Rejeita sem ódio, se for má, abstraindo-a da individualidade que a produziu. Jesus podia tanto menos escapar às consequências desse princípio, inerente à natureza humana, por viver em um meio pouco esclarecido e entre homens devotados inteiramente à vida material. Seus compatriotas viram nele apenas o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto eles, e perguntavam-se o que podia torná-lo superior a eles e dar-lhe o direito de censurá-los. Ao ver que sua palavra tinha menos crédito entre os seus, que o menosprezavam, do que sobre os estrangeiros, ele foi pregar entre aqueles que o escutavam, no meio no qual encontrava empatia. Pode-se julgar que seus parentes estavam animados em relação a ele pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, vieram a uma assembleia em que ele se encontrava para apoderarem-se dele, dizendo que perdera o espírito. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 e de 31 a 35. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio. Do outro, ele fora taxado de louco por seus próprios parentes. Não é assim que se costuma, em nossos dias, fazer com relação aos espíritas? E estes devem se queixar de não serem melhor tratados por seus concidadãos do que o foi Jesus? O que não tinha nada de espantoso há 2000 anos em um povo ignorante é mais estranho no século XIX em nações civilizadas.